paz de Cristo, amados de Deus. Mais uma vez estamos meditando sobre o tema o Evangelho do Reino de Deus. No estudo passado, nós vimos que Deus planejou, estabeleceu o seu Evangelho, o seu propósito sobre o reino antes da fundação do mundo. E se ele estabeleceu, está estabelecido até o fim. Assim ele fará tudo segundo o conselho da sua vontade. Hoje eu quero propriamente verificar que o reino que Deus estabeleceu na fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo, estabeleceu no sentido do propósito. Ele começou e ele o formou na fundação do mundo. Olha o que diz Isaías 45:18. Ele fala assim: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Esse texto narra exatamente o propósito divino. Ele criou a terra não para ser um caos, de modo que, por mais que o diabo tente, ele nunca conseguirá transformar a terra num caos. Ele tenta iludir os homens sobre isso. Muitas pessoas pensam que o fim do mundo é o fim da terra, que a terra se tornará num caos. Mas isso é impossível. Por que é impossível? Porque Deus, que é o Senhor e não há outro, o texto faz questão de frisar isso, ele não fez a terra, não criou a terra para ser um caos, mas para ser um reino. O reino que ele pensou, o reino que ele estabeleceu, determinou que seria na terra. Quando cria a terra, ele cria o território do reino para ser habitada por este reino. E a palavra continua nos dizendo, em Gênesis capítulo 1, versículos 2 e 3, logo um princípiozinho, que a terra é sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Isso depois que Deus criou a terra. Ela era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Agora pensa comigo. Lá no princípio eram só trevas. Aí ele diz: haja luz. Sim, haja luz. E houve luz. Deus, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Na eternidade passada, só trevas. Depois, na linha do tempo, nós vimos isso no estudo passado, luz e trevas. Então começa a se contar o tempo. Na eternidade futura, quando o reino de Deus estiver determinantemente estabelecido e firmado, o reino usurpador que está sobre a terra, expulso, lançado no abismo, onde há fogo e enxofre, a partir de então, a eternidade futura será somente de luz. Veja o texto de Apocalipse 21, versículos 25 e 26. Diz assim: as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Só trevas antes da fundação do mundo, a partir da fundação do mundo, luz e trevas, e depois só luz. Não haverá mais noite. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia. Sim, senhores. Nem da luz do sol. Não precisam da luz do sol, nem de candeia, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Olha a figura do reino aí. Estabelecido e agora determinantemente formado e em operação.
Agora eu gostaria de observar uma coisinha assim rápida, só para o nosso enriquecimento espiritual, que muita gente pensa que a luz foi criada, a luz foi criada com o sol. O sol não. O sol foi criado dias depois. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Havia claridade, não havia sol, mas havia claridade. O sol foi criado depois. Não é a luz do sol que é a claridade da terra. A luz do sol é o sol. E a luz, haja luz, é a luz. É muito interessante nós observarmos isso. Agora presta bem atenção. Gênesis no capítulo 1, versículo 31 ao versículo 3 do capítulo 2, nos fala uma coisa interessante. Nós lemos assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve a tarde e a manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia em toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Isso é uma figura. Fez a obra que tinha que fazer e descansou no sétimo dia. Tem um texto escrito no livro de Hebreus que fala assim: resta ainda um repouso para os filhos de Deus. O dia do repouso é o sétimo, é o último. Deus fez uma obra, a obra da criação, descansou no sétimo. Deus está fazendo a obra do estabelecimento do seu reino. Porque primeiro Deus fez a estrutura do reino, a criação do reino, o território do reino. Formou a terra, colocou seus luminares, dividiu noite e dia, fez a linha do tempo. Foram 6 dias de trabalho. E aí descansou no sétimo. 6 dias o Senhor está trabalhando para estabelecer o seu reino na face da terra, para destruir o usurpador, a serpente maldita, o que tomou das mãos dos filhos de Deus este reino. Sim, porque Deus, quando criou o jardim do Éden, colocou Adão e Eva no jardim do Éden e disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a, ou seja, reinai sobre ela. Quando Deus tiver estabelecido o seu reino, nós descansaremos o sétimo dia, o dia do repouso para os filhos de Deus. É o dia sabático, é o milênio, onde Jesus estará reinando para sempre, ou durante os 1000 anos, com os filhos de Deus, com seus irmãos. Depois ele mesmo, Jesus, entregará ao Pai o reino, e o Pai será tudo em todos. Mateus 25, 34 diz assim: nesta ocasião, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino está preparado desde a fundação do mundo. O que esse texto quer dizer? Está se referindo que o reino de Deus é a terra? Se o reino está preparado desde a fundação do mundo, a terra é o reino. Porque foi na fundação do mundo que Deus criou a terra, que Deus fez com que houvesse luz nela, que Deus estabeleceu a linha do tempo, que Deus fez todas as coisas e colocou nela o homem e a mulher e lhes deu a ordem de reinar sobre todas as coisas. Que a palavra de Deus possa falar ao nosso coração de forma
a nos mover a crer nas verdades do Evangelho. Não ficar crendo em absurdos, em coisas que não estão na palavra, mas crer naquilo que Deus fala. E descansar na certeza de que o Senhor, só Ele é o Senhor, há de fazer-se cumprir toda a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amados de Deus. O Ministério Rios de Água Viva se alegra em oferecer a você a oportunidade de realizar em sua igreja um seminário, congresso, série de conferências de avivamento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, é tempo de anunciarmos a Igreja Gloriosa para que ela se levante nesta terra. Temos certeza, sua igreja jamais será a mesma. Anote nossos contatos e ligue. Estamos esperando a sua ligação. Paz de Cristo.